Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, né? Amém? Mais uma vez, nessa tarde abençoada por Deus, né? E nós estamos felizes, muito contentes, porque até esse momento podemos dizer Ebenezer, né? Nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nós agradecemos a Ele. Tivemos hoje de manhã uma escola também muito esclarecedora, né? A escola dessa manhã, eu creio que há vários destaques que eu gostaria que cada um expressasse nessa noite, os que estiveram na escola desta manhã. Foi muito bom mesmo. E agora à tarde eu creio que Deus está nos abençoando também. Então, falei com o Antônio Gonçalves hoje de manhã, ele estava falando sobre o cansaço, né? Então, eu falei sobre esse revezamento, às vezes, até no diaconato, nós temos poucos, mas o certo ia ter mais, vamos dizer, o dobro, né? Para haver um revezamento, enquanto uns descansam, outros trabalham, né? A gente tem visto isso no período de encontro, principalmente em Goiânia, e até mesmo fora de época de encontro, a ver os diáconos fazem esse revezamento, né? Vai evitar o cansaço, às vezes, então eles sempre trocam, ficam tanto naquela posição, depois sai, troca, enquanto um descansa, o outro trabalha, assim, eles têm esse revezamento, né? Então, faça isso, e sempre de olhos abertos, sempre atento, né? Graças a Deus. Domingo não haverá culto das crianças, domingo próximo, né? Então, a transmissão da escola já deve iniciar a partir das 7h30 da manhã. Então, eu quero que vocês já sacrifiquem um pouco no horário, né? Dada a condição do fuso horário, né? Horário de Brasília, com o nosso aqui, então, 7h30, então já esteja a transmissão já para os que estiverem aqui, né? Que sempre a escola começa em torno de 8:45, né? Termina 8h30, termina a escola das crianças, que seria 7h30 aqui, né? Então já começa o período de meditação e o culto da escola dominical. Então, a partir das 7h30, vocês que podem, já estejam aí para o culto, né? Da transmissão. E à tarde, às 17 horas. 17 horas, né? Então já começa também, visto que começa um pouquinho antes, mas você pega, então, boa parte do culto às 17 horas. Se tiver condição de estar antes, aí fica a critério, pode abrir antes e soltar antes também. Não há problema nenhum, né? Quarta-feira, 7:15, 18h45, que seria, então, ali para nós, ali no encontro, 7h45, né? Então, vamos sacrificar um pouquinho para aproveitar o máximo possível, né? Não perder nada. Amém? Graças a Deus. A ceia será para o dia 12/4. Então, dado o encontro, semana da Páscoa, né? O encontro sempre é um aprendizado. O resto é dúvida. Então, todas as áreas, todos os profissionais, então, eles têm as suas convenções médicas, na área de direitos, né? Eles se reúnem para estudar e aprender. Nós estamos vendo até no Estado uma nova mudança, né? Estão criando aí, parece que um grupo, uma junta, né, de promotores entre policiais, polícias civis, militares, né? Então, inclusive até a ministra do Supremo esteve dando uma palestra, uma convenção para aprendizado, né? Então, o encontro é isto. Então, onde os pastores se reúnem para aprender. É lógico que nem todos vão falar, porque numa convenção dessa, nem todos falam. Mas tem sempre as pessoas escolhidas para falar. Os empresários têm as suas convenções, onde se discute meta e tudo. Eles se reúnem, têm as suas convenções, suas palestras, né, de incentivo. Então, há muitos palestrantes e que anda dando palestra para o Brasil afora, até no mundo, né? Sobre prosperidade, né? E como prosperar e assim por diante.
Então, essas são convenções, são um trabalho assim. E um desejo do Mombrana é que os pastores se reunissem e estudassem essas coisas profundas. Então, todo o equilíbrio se deve a esses encontros, né? O equilíbrio. O pastor, homem equilibrado. Agora, é lógico que nós vemos aí muitos péssimos profissionais na área, né? E às vezes ele pode até ir na convenção, estar lá, mas depois faz coisas que ele não aprendeu, às vezes, naquela convenção. Ele não aprendeu naquela convenção aquilo, e sai fora daquilo, e pratica coisas que, né, que se torna até uma vergonha para a entidade que ele pertence, a corporação, o grupos, e assim por diante. Na área na qual ele está trabalhando, às vezes se torna uma vergonha para os demais, maneira que atua, mas nem por isso deve deixar de fazer, né? Pois bem, então que Deus possa nos abençoar uma vez mais, né, nesse encontro, e a igreja é fortalecida. Nós temos um hino nessa noite, o hino vai cantar um hino, Minha Fé Renova, né? É o título hino que nós vamos ouvir nessa noite, né? Graças a Deus. Então os irmãos estão aí sempre, sabe como atuar em todos os casos, né? Fica aí com a responsabilidade, e nós esperamos que tudo possa correr na mais perfeita ordem possível, cada um fazendo a sua parte, tudo dá certo, né? Amém? Graças a Deus. Vamos para o hino, então, esse hino, e eu gostaria, enquanto prepara, se tem algum destaque. Vamos começar à minha esquerda hoje, das irmãs, tem algum destaque? Vamos ver, a irmã Cecília tem. Irmão Milton está por aí, irmão Milton? Conseguiu, obrigado. Leva ali, irmão, já enquanto ele, irmã Cecília, né? Quando uma oração é feita com sinceridade e fé, humildade, ela tem muita força, muito poder. Aleluia. Quando a oração ela é feita, né? Aquela oração, como Jesus realmente ensinou, né? A igreja ora. A igreja preocupa. É um meio que nós temos para, Deus estabeleceu para nós receber muitas coisas na oração, né? Então, você orar, se está acontecendo alguma coisa, você coloca aquilo em oração. A oração muda as coisas. Não tem coisa que a oração não muda. Mas aquela oração, vamos ver assim, despretensiosa, que não é aquela oração para Deus fazer a sua vontade, mas a oração sempre deve ser colocada em Deus para Deus fazer a vontade dele, vontade dele, e não a nossa vontade, o que eu quero, o que eu penso. Então Deus não pode ouvir a nossa oração, porque nós queremos que Deus faça segundo a nossa vontade, para nos agradar. Mas se você ora, que essa oração seja uma oração, que a atuação de Deus seja uma atuação beneficente para o corpo, que é a igreja, então essa oração tem mais resultado. Mais resultado. Então, vamos ser sinceros nisso, e Deus estará fazendo essa obra, né? Vamos ver, tem mais um destaque antes do hino? A irmã Juliana tem aqui. Então vamos ver a irmã de Leusa primeiro aí, então, já está pertinho aí, né? Jesus desceu onde estava Tomé, e mostrou os calos em suas mãos para que ele cresça no Senhor. Não entendi bem, irmão. Dá um pouquinho mais de áudio aí aqui. Repete de novo, irmão. Jesus desceu onde estava Tomé e mostrou as suas mãos, os seus calos, para que ele cresça. Para salvar ele, né? Deus abençoe. A passagem lá, dizendo, Deus não é como nós. Deus faz coisas que ele não tem necessidade, não precisaria fazer. Mas para salvar uma pessoa, então ele faz coisas. Desce lá embaixo, porque somente o forte, nós ouvimos, né?
Aí eu tiro o destaque da sua boca, né? Eu não gosto de falar, que é bom desse pastor Candenilton, né? Eu não gosto de falar que eu tiro destaque. Mas o forte é aquele que tem condição de descer aonde está o fraco e depois subir de novo para a posição dele. O fraco não tem condição. Então o ensinamento de Jesus foi esse. Se você viu o altar orar, e quando você está aqui orando, você lembra que tem um irmão que tem uma dificuldade contra você. Não é você que tem contra ele, mas é ele que tem contra você. Aí Jesus diz, então você deixa a sua oferta, você nem deve ofertar. Aí você vai lá, acerta aquele irmão, mas não é eu, não tenho nada contra ele, mas ele tem contra você. Então você é forte, aí você vai até onde está o fraco. Desce lá embaixo, acerta com ele, volta. Não me diminui nada, eu sou forte. Então desço lá, acerto com ele e volto para a minha posição, né? Então esse é o forte. E Jesus era o forte, Tomé era o fraco. Tomé disse, não, se eu não ver isso, eu não creio. Coitadinho, né? Qual o prejuízo que Jesus teria com aquilo? Nenhum. O problema é de Tomé. Quem vai tomar prejuízo é Tomé. Mas Jesus, querendo salvar um fraco, ele foi lá. Chegou lá, disse, Tomé, vem cá. Olha aqui minhas mãos. Está vendo o sinal do escravo? Estou, Senhor. Então agora coloca o dedo aqui. Onde é que é a lança, né? Aquela lança. Coloca o dedo. Tomé colocou o dedo. Agora, tá bom, Tomé? Te salva? Te ajuda? Oh, Senhor Deus meu, né? Porque você viu, você creu, né? Mas bem-aventurado daqueles que não viram e creram. Aleluia, né? Vamos ouvir o hino, depois nós continuamos.
a minha fé renova. Aleluia, graças a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Irmã, vamos lá então, irmã Juliane. Muitas das vezes, quando o pastor prega algo, as pessoas acham que alguém dedurou elas, mas Jesus é o nosso testemunho. Tem um dedo duro aí na igreja. Exato, dedo duro, né? O negócio de... um irmão chegou para o irmão Bana e disse: essa igreja está precisando de uma correção. O irmão Bana não deixava levado por esse lado, né? Mas nós temos que crer. Você orou, por isso que eu digo, quando você ora, você confia. Quando eu orei para Deus falar, eu creio que Deus está falando. Agora, se a gente não ora, a gente fica pensando, cai na tentação de pensar, alguém ficou sabendo, falou para o pastor, aí, os primeiros suspeitos os que estão mais próximos. A suspeita às vezes cai, se é a esposa, aí a suspeita cai no marido. O pastor pregou, falou aqueles assuntos, e, né? Aí a esposa diz: meu marido deve ter contado para o pastor alguma coisa, né? Aí quando é o esposo, a suspeita cai sobre a esposa. E assim por diante, né? Assim por diante. Mas nós temos que crer que Deus está no nosso meio. Não há necessidade, Deus não precisa de... Você pode fazer o que quiser escondido, ninguém vê, mas Deus está vendo. Não é verdade? Deus está vendo. Aí, se ele bebeu lá escondido, o irmão estava me falando de ele deu muita risada, o irmão Eugênio, né? Disse que eles haviam roubado milho numa roça. Ele disse: pastor, nunca me lembro daquilo. Então, você estava ele, o pastor Paulo Mendes, e eles pegaram um milho lá, né? Aí quando chegou aqui na igreja, eu sei que assunto que entrou sobre milho, e entramos no assunto de pegar milho na roda dos outros, a pessoa vai pegar milho na roda dos outros, e ele não aguentava tanto da risada, né? Porque eles tinham pegado milho na roça dos outros. Quem já pegou milho na roça dos outros? Tem um colega aí que diz que é prático nisso, né? Fiquei sabendo esses dias, né? Irmão Jorge, pode falar o nome, né? Então, aí o milho verde, a pessoa cai na tentação, quebra umas espigas, né? Mas é engraçado. Então Deus está vendo. Você pegou o milho verde lá, né? Deus viu, né? E assim cada coisa. Então não adianta nós esconder quando Deus ele quer para te ajudar, porque tem aqueles que às vezes Deus tem misericórdia, porque Deus tem misericórdia de quem tem misericórdia. Quer dizer, você é muito bem-aventurado quando você faz uma coisa errada lá e Deus te corrige aqui na igreja, você é bem-aventurado. Não é do que aquele que faz, Deus nunca fala com ele, coitado dele, é um pobre, é um miserável, porque Deus nem está ligando para ele, deixando ele andar livre comum. Mas quando você faz alguma coisa errada, escondidinho, que ninguém vê, olha para um lado, para o outro, e pega e chega na igreja, Deus corrige. Você é bem-aventurado. Por que você está reclamando de uma bem-aventurança dessa? Graças a Deus que Deus te salvou de uma repetição daquilo. Então, a gente fica feliz quando Deus nos corrige. Quando chega no encontro, e às vezes, aí todos nós somos ovelhas, sentamos lá, e aquele que sobe lá é o pastor de todos nós. Aí todos os pastores é ovelha. Então, aí, a mensagem vem, você diz: graças a Deus. Eu vou chegar lá e vou parar com isto. Às vezes, tanta meninice, tanta coisa. Então, aí, o próprio pastor tem que propor no coração: eu vou parar com isso. Deus corrige, Deus mostra que a posição que ele tem, o chamado que ele tem, e que ele está colocado ali para ajudar o povo e não ser ajudado pelo povo. Nós ouvimos de manhã, né? Mas vamos deixar, vamos ver mais um destaque. Vamos ver desse lado aqui agora, depois volta para cá. Senão os irmãos pegam todos os destaques, os irmãos ficam sem nada, né? Vamos ver lá, irmão Luiz.
A lei não foi feita para o justo. A lei não é feita para o justo. Então, é difícil, né? A lei, tá tantas leis, né? Mas Deus nos ajude, você não ter que correr da lei, esconder as coisas dentro do para-choque do carro para passar, né? Mas para quê? Por que não trazer ali exposto? Tem que esconder. Então, se está escondendo é porque é alguma suspeita, né? Passa livre, ó. Mombrana fez um percurso de 300 quilômetros quase, né? 200 quilômetros ele fez um percurso para devolver uma laranja que estava no carro, que ele não sabia que a Mamedo tinha pegado, colocado no carro, e como as leis estaduais, cada estado tem a sua lei, e havia uma lei que não podia cruzar de um estado para o outro com frutas cítricas. E quando passou ali, a fiscalização perguntou para ele, você está levando alguma fruta cítrica? Não. Então, boa viagem. Ele foi embora. Mas lá na frente, parou e vai mexer as laranjas lá. Disse, meu Deus, e agora? Mas Deus vai me perdoar porque eu não sabia. Mombrana, vamos voltar lá. Mas estamos atrasados, temos que chegar lá, é o aniversário, vai partir o bolo, é o casamento, não importa. Voltou lá e diz, eu não sabia, tinha colocado, estava aqui, está aqui as frutas. Eu enganei, eu não sabia. Deixou lá e foi embora. Então isso é bom, né? Saudoso pastor Jairo, uma vez, dizia que estava indo, esqueceu o documento do carro. E foi viajando. De repente parou na barreira policial. Documento do carro. Rapaz, esqueci. Aí contou o que ele fazia, o cara olhou tudo. Não, então tá bom, o senhor vai, mas o senhor não vai não, eu vou voltar lá. Aí ele voltou dali, foi na casa dele, pegou o documento, e aí voltou, passou lá, ainda apresentou o documento para provar que boa viagem. Quer dizer, então hoje é difícil de acreditar, porque hoje, você sabe, o mundo, tanta mentira, tanta pessoa que se esconde atrás de gravata, atrás de paletó, e tantas coisas, né? E a chamada carteirada pelas estradas, e tanta coisa que... Então ninguém sabe quem é quem. Então ninguém pode ignorar. Então quando parou, quer dar uma... Opa, tenha vontade, pai, faça o seu trabalho. Então só quando você, naquela disposição, disponibilidade sua, permitindo, a pessoa já vê que você não... Né? Então é assim. Mas vamos ver o próximo. Próximo Manaera tem. Graças a Deus, não tem nem mais um hino, né? Então vamos, destaque mais um. O marido não fala as coisas da mulher, e a mulher já comenta. E o amor supera tudo. Hoje o povo está sofrendo porque não tem amor. Se matando, né? Não, é uma psicóloga falando isso aí, né? Que às vezes a mulher tem mais facilidade de comentar, né? Comentar às vezes coisas até íntimas delas uma com a outra, né? É uma psicóloga, uma mulher falando sobre isso, né? Então ela às vezes ela comenta não só dela, mas até mesmo do marido, dos filhos. E já o homem não é dessa forma, né? Então mostrando sobre isso aí, né? Então é importante isso aí. Mas é lógico que é a coisa que, se der muito, evitar também, né? Ter prudência também. Acho que a gente gira muito em torno disso aí também. Coisas, às vezes, na família, evitar de levar para a mamãe, levar para... Né? Porque, às vezes, não vai resolver nada. Vai resolver, às vezes, complica. E quando o outro fica sabendo, há um constrangimento. Então, não resolve. Contar não resolve, né? Mas, às vezes, há isso aí, né? Então, cada um fica mais, né? Tem mais prudência, muitas coisas, só para falar, só para contar aquilo, né? Tal. Então, às vezes, não resolve, né? Não resolve. Muito bem. E o amor é a causa, a falta do amor que tem levado o mundo a esse caos que nós estamos vendo aí, baseado lá em São Mateus 24, né? Verso 12, 13, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então se esfria.
Foi agora que o Mombrão falou sobre casamento, aí iniciou o divórcio, e eu não sei lá o que me passou na mente na hora, eu estava com um pensamento, não sei nem que eu vi, ele falou sobre o casamento, então eu peguei o início da conversa dele, parece que passou naquela hora. Quem lembra? Ele estava falando, isso dá início ao divórcio. Hã? Estou claro, Nilton? Eu estava pensando também que nem eu, irmão. Pensando agora também, não sei nem que, né? Mas ele diz essas coisas, então dá início. Dá início. Então, são coisas que nós devemos ter muito cuidado com elas, porque a tendência daquilo é levar à ruína. O casamento. Então, a iniquidade, que é aquilo que se faz sabendo que está errado, mas faz, isso é iniquidade. Só sabe que está errado, mas faz. Então isso leva o amor a esfriar. Leva o amor a esfriar. Então o que acontece na família é isso. Então faz uma coisa errado, e aquilo vai. E hoje faz, amanhã faz, vai indo, o amor acaba. Não de todos, mas de muitos, disse Jesus. A iniquidade vai aumentando. Tanto, de um modo geral, no mundo, em todas as áreas da vida, e o amor vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e aí muitas pessoas chegam a tirar suas conclusões, que não vale a pena ser crente. Entendeu? Por tantas coisas, pela maneira em que os chamados crentes atuam, aí você vê como vai indo. Aí nós temos mensagem, nós temos Bíblia e tantas coisas que Jesus falou e os profetas falaram. Mas eu acho que cada um de nós cuidar a nossa parte, né? Sempre manter a sua lareira aquecida, né? Sempre o fogo aceso, para não esfriar. Não deixa esfriar, não deixa apagar. Isaías falou que não pode apagar o pavio que fumega. Não pode apagar, ainda que com dificuldade, mas algum foguinho aceso. Ainda que a cinza esteja ali cobrindo alguma coisa, mas mantenha o pavio aceso, fogo ali, aquecido, né? Aleluia. Tem mais algum destaque? Vamos ver? Vamos lá, tem um aqui. Nós estamos chegando na hora de ler as Escrituras. Deus não levanta o povo por causa de um homem, mas o homem por causa do povo. Por causa do povo. Veja, então, aí o pastor é um coitadinho, né? Coitadinho do pastor. Está sofrendo. Então, esse homem foi levantado por causa do povo. Deus levantou ele por causa do povo. Ele veio como uma resposta da oração do povo. E não o povo. Você veja que nunca é um homem sozinho, não um pastor sozinho, solitário, né? Aí Deus leva a pessoa e coloca em volta dele. Um grupo em volta dele. Não é assim. Mas quando há uma necessidade, há um povo, há um rebanho, então Deus sempre tem o seu homem. Não era o Moisés lá clamando, né? Senhor, me dê um povo, Senhor. Me dê um povo para mim, Senhor. Não. Mas era o povo clamando, Senhor, envia-nos um libertador. Aí Deus enviou o libertador para eles, né? Louvado seja Deus. Há mais algum destaque especial? Vamos ver se tem. Não? Então vamos ler a Bíblia então. Eu queria, pastor Cranilton, seu destaque, cumprimento o irmão que o senhor buscou lá, seu colega de trabalho. Qual é o seu destaque? Boa noite, irmãos, com Jesus. Vou falar aqui. Então, nos acompanha o irmão Carlos, né? Irmão Carlos, ele está trabalhando conosco ali na empresa Coplan. Ele é de Ponta Porã, né? Está no município de Ponta Porã, assentamento... Limas Campos, né? Ele
desejou estar conosco hoje, né? Então eu disse, eu vou te buscar, né? Aí ele está aí, a sua presença é muito importante no nosso meio e a gente fica muito agradecido a Deus por sua presença, né? E o meu destaque, são muitos aqui, a gente escreve e vai anotando, mas a gente fica assim ouvindo. Tinha um irmão uma vez que me contou, disse assim, olha rapaz, diz que pegar milho na beira da estrada diz que é errado, né? A gente passa aí e vê aquela roça de milho bonita, né? O pastor João comentando aqui, eu lembrei. Disse que o irmão disse assim, mas só que é o seguinte, de certos metros da estrada, do asfalto, tem uma distância assim, que pertence ao DENIT, né? Então isso não é errado, né? Eu fiquei pensando nisso, para tudo tem um jeitinho, né? Deus abençoe o irmão, né? Tudo tem um jeitinho para se safar, né? Dizer assim, Deus abençoe, mas ele estava brincando e a gente fica mesmo em aperto, né? Mas é uma tentação, né? Quem gosta de milho verde, quem viaja por essas estradas aí, né? Mas o meu destaque a graça nunca, nada substitui a graça, nada. Ela é insubstituível, né? A graça, ela é insubstituível. Abraão obedecia a Deus pela palavra. Então, Abraão obedecia a Deus pela palavra. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, o profeta diz que nunca mais aquela voz, aquele som daquela voz, saiu, né? Abraão não perdeu mais a sintonia com Deus. Então, ele caminhou com Deus toda a sua vida, né? E ali estava um homem cujo coração estava realmente interessado nas coisas de Deus. Então nós vamos caminhar assim, interessados nas coisas de Deus, né? Eu creio que você tem ouvido a voz de Deus, nós temos ouvido a sua voz, e cada um tem a sua convicção, eu tenho a minha, você tem a sua. No dia em que eu ouvi a sua voz, jamais eu pude esquecer daquela voz, né? E assim, a gente continua assim. E eu não pretendo jamais esquecê-la dessa voz. Aleluias. Então, que Deus os abençoe mais uma vez. Tem mais alguns aqui, mas eu não vou citar não, né? O tempo já não permite, né? O pastor João Mendes está viajando mais uma vez para Goiânia. E eu não vou poder ir dessa vez, né? A gente fica assim dividido, né? Eu gosto de viajar com ele, né? E eu converso muito e ele também conversa bastante, né? Às vezes a gente viaja trecho longo, né? Aí fala uma coisa, fala outra, e eu sou de muita pouca conversa e ele também, mas é bom viajar com ele, né? E ajudar ele, e estaremos orando por ele, na sua viagem. Quantos orarão por ele? Amém. E estarei indo para Corumbá essa semana já também, e estaremos ali, orando em espírito, né, todos juntos, e se Deus permitir, em agosto estaremos ali, em mais um encontro, né, de pastores. Que Deus abençoe o pastor João Mendes, todos que irão, o pastor Joaquim, a sua idade já avançada, e a gente, sinceramente, eu tenho pensado, nós não podemos perder mais nenhum encontro, porque nós queremos estar junto desse ministério apostólico, aprendendo e apreciando aquilo que Deus tem nos dado. Então é muito bom os encontros. A gente fica devedor de Deus, o tempo de Deus, né? Devedor mesmo. Então que Deus abençoe, pastor João Mendes, sua viagem, né? E o seu regresso, né? Deus abençoe. Aleluia. De uma vez que estava visitando o senhor esses dias, ele disse assim, mas Joaquim Gonçalves é o presidente? Eu disse, não. Nós na mensagem
todo ministério é só autônomo, ninguém deve satisfação a ninguém. Cada pastor, né? Só a igreja. Mas a única responsabilidade que é conosco mesmo, estar nos encontros, que é para nós, né? Quer dizer, a razão dos encontros são os pastores que ali vão para essa finalidade. Mas temos também um irmão ali, Deus abençoe, perto do irmão José Fernandes ali, né? Deus abençoe, foi apresentado já, irmão Milton? Foi, né? Hã? Deus abençoe, irmão, né? No nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então para lermos a Bíblia. Foi citado Isaías capítulo 53, né? Você que tem a sua Bíblia, vamos ler essa escritura. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Eram desprezados e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque em tempo o Senhor chegou a nós e mostrou-nos o seu caminho para nós. E desde então, ó Pai, nós já não passamos mais a andar nos nossos caminhos, mas passamos a andar no caminho provido pelo Senhor para nós, o Senhor Jesus Cristo. Então que nesta noite, Pai, mais uma vez abençoe esta congregação com a Tua palavra, cada pessoa, Senhor, que saiu de suas casas para vir a este lugar, com este objetivo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, suas vidas, ó Deus, seja ela profissional, sentimental, seus negócios, Senhor, compra, venda, viagens, enfim, tudo, Senhor. Pai, que a Tua mão seja com o Teu filho, com a Tua filha, ó Deus, abençoando, ó Pai, no seu sair, no seu entrar, Senhor, no seu levantar, no seu assentar, seja, Senhor, onde estivermos, ó Deus, a Tua presença esteja conosco, pois te pedimos, ó Deus, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando no Senhor, Pai. Amém, meu Deus, amém. Graças a Deus. Podemos assentar então, meus irmãos? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele é bom. Jesus falou verdadeiramente, bom é Deus. Quando aquele moço lhe chamou de bom, ele disse, por que me chamas bom? Há um só que é bom, este é Deus, né? Então ele é bom. Todos nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu caminho. Eu acho, eu penso, e cada um tinha um caminho
para o qual nós nos desviávamos, nós fugimos, para não aceitar a verdade, errados, cheio de fraquezas e falhas. Então nós tínhamos o nosso caminho no qual eu andava, você andava, e assim por diante. Porém hoje, pela graça de Deus, já não andamos mais nos nossos caminhos, mas estamos andando no caminho do Rei, no alto caminho, de acordo com Isaías 35, versículo 8, porque ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Então todos nós sabemos que este caminho santo é o Senhor Jesus Cristo, o qual falou em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma coisa maravilhosa, ao mesmo instante uma responsabilidade, porque teremos que dar conta, de tudo aquilo que pregamos, mesmo através do rádio, no programa aí que nós estamos tendo, às 11 horas, Rádio Caiuás, segunda a sábado, e a gente sempre fica sabendo, fulano está ouvindo, alguém falou que está ouvindo e tal, e a irmã Nete nos falava de pessoas que não perdem um programa, e aquela senhora falou para ela, é sagrado aquele programa lá em casa, Então chegou a hora, tem que estar ligado o rádio. Então, a gente ouve isso e responsabiliza a gente, As pessoas gostarem dos hinos antigos e assim por diante. Mas Deus tem nos dado esse grande privilégio, e nós devemos isto a Ele, a mensagem, aos ensinamentos, aos princípios, no qual nós fomos formados. Nós falamos hoje sobre o princípio de berço, criação de berço. Então a gente teve essa criação de berço, seguir as coisas dessa forma que nós seguimos, crer desta forma que estamos crendo e ensinando. E temos procurado ao longo dos anos nunca desviar desses princípios, mas ser conservador. Que as pessoas hoje perdeu esse bom costume de ser conservadora dos princípios, das boas coisas, dos bons costumes. Então se corre mais atrás do modernismo, da inovação e tantas coisas, e às vezes esquece daqueles princípios nos quais nós somos formados, onde fomos edificados. Então se foge dos princípios. Veja, o princípio no qual nos deu o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu gostaria de citar algumas escrituras para nós nessa noite, de uma vez que aqui no versículo 4, a Bíblia nos mostra que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Deus sabia que chegaria o dia em que realmente o mundo estaria doentio. Talvez é uma pequena porcentagem de seres humanos na Terra hoje que não tem nenhum tipo de problema de enfermidades. É uma raça humana doentia. E às vezes muito novo já precisa tomar remédio. Você vê pessoa muito jovem, às vezes criança ainda, adolescente, já precisa se submeter a certo tratamento contínuo, medicamento, para controle disso, controle daquilo outro. Veja, então é uma coisa assustadora, e Jesus sabia muito bem que chegaria esse tempo
esse dia em que as doenças invadiriam a terra e que, mais do que nunca, nós iríamos precisar da cura divina, deste milagre importante para o corpo, essa salvação temporária para o corpo, que nós íamos precisar disto e muito. Porque chegaria o tempo em que mesmo todos os recursos científicos, eles não encontrariam a solução para muitas coisas que surgiria no mundo. E como nós estamos vendo, doenças misteriosas, doenças que não são descobertas, doenças que nem nome ainda não tem. E está acontecendo na vida das pessoas no mundo afora. Já pagou o preço do Calvário, derramou o seu sangue, e a cura divina, então ela é uma bênção adquirida no Calvário. Ela já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo, pelas suas pisaduras. Hoje é somente uma aceitação por fé naquilo que Ele fez. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido, aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então Jesus começou já o seu ministério curando. Quando Ele desceu do monte da tentação, em Mateus 4, o que é que Ele encontrou? Ele encontrou logo de início um povo assentado na região e sombra da morte. Foi isso que Ele encontrou assim que Ele desceu do monte. Mas Ele, ao chegar ali, Ele começou a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. E diz a Bíblia para nós em São Mateus 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja, então Ele começou o seu ministério desta forma, realizando os milagres da cura divina. E diz o profeta Irmão Branham que em torno de 85% do ministério de Jesus foi voltado para a cura divina. Cura divina, os milagres e as maravilhas. Ele chegou, diz a Bíblia para nós, no versículo 24, que ele chegou a ficar famoso. Olha bem, o jovem Galileu, 30 anos de idade, no início do seu ministério, com toda a força, toda a dinâmica, começa esse ministério, mas bastou 3 anos e meio daquele ministério, daquele nível, para trazer um desgaste muito grande no seu ser físico. Com 3 anos depois, este homem que estava com 30 e poucos anos, aparentava ter 50 anos de idade. Você tem uma noção que é o peso de um ministério, uma responsabilidade daquele ministério que estava sobre ele, era muito grande. E a missão e o trabalho. Então esta escritura de Isaías 53 era a escritura que foi lida pelo eunuco, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. O eunuco, após voltar daquela missão
ele lia este livro. E o Espírito Santo, que é cuidadoso, conhece os seus, conhece onde estão as sementes eleitas, sabe onde elas estão, sabe onde estão cada semente de Abraão, que ele precisa redimir neste momento. Ele sabe. Ele sabia onde estava Maria Madalena, ele sabia onde estava a mulher samaritana, ele sabia onde estava Zaqueu, ele sabia onde estava Saulo de Tarso, ele sabe onde está cada semente nessa cidade. E como vai tratar com cada uma, ele sabe. E este homem então lia esse livro. E enquanto ele lia no seu carro, viajando, lendo, não entendendo, diz a Bíblia para nós no versículo 26 de Atos capítulo 8, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Veja como Deus podia dirigir facilmente aquelas pessoas. Levanta e vai nessa direção. Quando a gente vê o profeta contando como aconteceu com ele naquela cidade, quando aquele avião foi forçado a descer numa pequena cidade, num posto de emergência, sem o comandante do avião entender nada do que estava acontecendo, mas teve que descer, e o profeta saiu andando, e o Espírito Santo disse: siga caminhando, siga caminhando. A gente fica dizendo, é o mesmo Espírito Santo. Levanta e vai para a banda do sul. E ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, veja, de Candace, rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava sentado no seu carro e lia profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te junto a esse carro. Quem sabe o homem pensou, podia até pensar, será que não é alguém queria me assaltar? Né? Filipe chegou de mansinho, perto do carro, mas ouviu que lia o livro do profeta Isaías, escutou ele lendo. Veja, e quando o Espírito falou para ele, ele correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías. Então lhe perguntou: entende tu o que lês? Você entende o que está lendo? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: ele foi como ovelha para o matadouro, e como está muda o cordeiro diante dos que os tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento a quem contará a sua gente, porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz o profeta, de si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Aleluia. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote, e indo passando anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Louvado seja Deus. Agora, a cura faz parte da salvação. Veja bem, e ela foi conquistada onde? No Calvário.
Se nós formos ler em Êxodo capítulo 15, verso 26, ali está escrito, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Agora veja a importância daquilo que nós falamos hoje de manhã, de nós darmos lugar ao Espírito Santo, porque tudo pode acontecer, tanto a cura divina, como o batismo do Espírito Santo, sem nenhum toque, sem nenhuma imposição de nada. Tudo isto pode vir somente pela palavra. Porque Ele é o Senhor que te sara as tuas enfermidades. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E no Salmo de número 100, versículo 3, nós encontramos, veja, Ele que perdoa as iniquidades e sara todas as enfermidades. É Ele. Veja, sara todas as enfermidades. Agora veja que escritura poderosa, que escritura que nos tranquiliza, uma escritura por quê? A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Veja, então ele se manifestou para qual finalidade? Aí você tem a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus Cristo, no seu grande confronto, Ele veio justamente para desfazer as obras do diabo. Então o profeta veio e disse, o exército de Satanás tem a comissão de colocar enfermidade. Deus não adoece ninguém. Satanás que é o autor de todas as doenças. Mas em contrapartida, o exército de Deus tem a comissão de tirar as enfermidades. As enfermidades. E nós somos curados muitas vezes sem saber. Essa cura. Agora, quais são as obras do diabo? Aí você tem São João, agora o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que é o diabo, veja, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. Então Satanás, o intuito é colocar uma doença na pessoa, é para destruir a vida. E ele está matando muita gente hoje, através das doenças, da tuberculose, da AIDS, do câncer, e de tantas outras enfermidades. Satanás está matando, está destruindo vidas. Veja, e não tem idade, às vezes é crianças, é recém-nascido, é adolescentes, é meia-idade, são anciãos. Veja, não existe classe social de idade, classe de idade, ou nível social, de escolaridade, ou poder aquisitivo, não importa. Grandes homens têm deixado fortunas para trás, e têm sido tragados pelas doenças, suas vidas têm sido tragadas. Agora, esse mensageiro, Deus o equipou com um dom especial e lhe falou para ele o seguinte: se você for sincero quando você orar, nem o câncer fará frente à sua oração.
Falou para ele. Nada fará frente à sua oração. Mas você precisa fazer as pessoas crerem em você. Então, quando as pessoas aceitavam nas reuniões, mas como Deus curava tanta gente. Numa reunião na África do Sul, o profeta teve uma reunião em uma noite, e aquela reunião foi com tanto êxito, que terminou a reunião, ele foi para o hotel, e no outro dia, ele estava no hotel, o prefeito da cidade ligou para ele, disse: saia na sacada do hotel, para você ver um quadro impressionante. E o irmão Branham saiu, viu o povo, que um dia antes estava intrigado, não podia nem se assentar junto no banco da igreja. É inimigo do outro, todos de mão dadas, cantando somente crer, tudo é possível, somente crer. E seguindo aquela multidão, seguindo um cortejo de 7 caminhões vasculantes, superlotados de cadeira de roda, macas, muletas e tantas coisas. Veja, deixado pela multidão em uma noite a reunião. Algo impressionante que até o prefeito se emocionou. Deus é maravilhoso. Para Ele não custa nada. E tudo isso, de acordo com Isaías 55, é sem dinheiro e sem preço. Ele não cobrou nada do rei Ezequias para curar aquela doença mortal, que era uma doença para a morte. Mas ele não cobrou um centavo do profeta, do rei Ezequias. Ele não cobrou nada de Naamã para purificar da lepra, que era uma doença incurável. E até hoje nós sabemos que o rancenismo, a lepra, é ainda uma doença incurável. Ela é controlada. Controla-se ela. Mas naquela época eles não tinham os recursos. Mas vindo ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu lhe deu um remédio tão simples, que não custava nada. Era só mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não custou nada. E ele fez e voltou para sua terra curado. Curado. Hoje de manhã nós lemos, quem lembra a escritura de hoje de manhã? Que nós lemos hoje? Êxodo capítulo 39, versículo 42 e 43. E quando Moisés viu que o povo tinha feito tudo do jeito que Deus tinha mandado, então Moisés os abençoou. Abençoou o povo. E quando nós começamos a fazer, quando você propõe no seu coração, fazer as coisas, todos nós aqui sabemos fazer o certo, gente, fazer as coisas do jeito que Deus manda, todos nós sabemos, mas muitas vezes, nós não queremos fazer, do jeito que Deus manda, e às vezes não recebemos as bênçãos de Deus, como Ele prometeu que nos daria. Nós não recebemos, não somos abençoados, como gostaríamos de ser abençoados. Mas nada é problema com Deus. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não faz acepção de pessoas. Leia Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele é imutável.
Hebreus 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele mantém o mesmo poder, a mesma vontade, como sempre, mas basta nós aceitarmos a maneira dele. Ele fará por nós. Então ele veio com esta finalidade. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para curar os quebrantados de espírito. Veja, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de espírito. Então a igreja, se a igreja soubesse o valor disto, nós temos tudo ao nosso favor, nós estamos protegidos por tantas coisas. Oh, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, e mostrado que são direito adquirido no Calvário, e nós não podemos deixar Satanás usufruir daquilo que é direito nosso. É direito nosso. E às vezes nós estamos mendigando o pão, enquanto Satanás está desfrutando daquilo que é nosso. A igreja tem que tomar um posicionamento. A igreja tem que se regimentar, diz o profeta, reconhecer, tomar o documento de propriedade das bênçãos de Deus nas mãos e mostrar para o diabo: isso é meu, e a partir de hoje você não vai mais desfrutar do que é meu. Eu vou tomar posse da minha vitória. É uma questão de uma tomada de posição, diz o profeta, nas nossas vidas. Ele tem tudo preparado para nós. Veja o que diz o profeta: a morte assolou o Egito, iria matar a todos no Egito. Agora, lembre-se, quando os furúnculos estavam se rompendo, quando o fogo estava caindo, quando a chuva vinha e o granizo caía, matando a todos que se encontravam no campo, animais, seres humanos, a destruição era completa, era o castigo caído sobre o povo. Deus proveu um lugar para os seus eleitos. Aleluia! Deus proveu um lugar. Deus tem um lugar provido. Então essa praga estava assolando a terra. Os egípcios estavam numa condição precária, não tinha para onde ir. Deus tinha um lugar para os seus eleitos, não entraram naquilo. Ele tinha um lugar chamado Gósen. Aonde está o nosso Gósen hoje? Aonde está o lugar em que você deve estar para escapar desta depressão, para escapar deste mal, dessa doença satânica que eles já têm previsto que será a doença do futuro, que a raça humana chegará em um completo estado de loucura. Não terão remédio suficiente. A maneira que a coisa cresce assustadoramente, e o estado psíquico das pessoas vão ficando tão ineficiente, e as perturbações, e o estado de espírito. E na mensagem não sabeis, o profeta disse: as pessoas se tornarão loucas nas ruas, gritarão. E com frequência, quase não se ouvia, mas com frequência hoje a gente encontra pessoas nas ruas conversando sozinhas, xingando no meio da rua. Você já vê isso aí, e aquilo, e isso estão aumentando. O Estado não vai dar conta de cuidar disto.
Nós temos que entender. A Bíblia mostra claramente. Hoje nós ainda temos uma preocupação do Estado em muitos casos. Nos sanatórios, e esses lugares, onde as pessoas, às vezes, que não dá conta de viver em sociedade, são levadas. Mas o Estado não conseguirá, no futuro, dar conta de tudo isto. Porque a coisa se multiplicará e muito. Mas Deus tem preparado um lugar para os seus filhos, amém? Você se sente feliz, irmão? Por Deus ter aberto seu entendimento para crer nessa mensagem? Aleluia! Isso é questão de eleição. Eleição. Quem sabe ontem ninguém queria morar em Goze, porque Goze era a região dos escravos, onde estava o povo de Israel. Quem sabe alguém perguntar: onde você mora? Não, eu moro lá. Você não mora lá em Goze, não? Não, Deus me livre. Mas chegou a hora que todo mundo, quem sabe, gostaria de morar em Goze. Ninguém ser crente. Crente da mensagem do profeta? Não, Deus me livre. Do Brana? Não. Mas vai chegar a hora. Oxalá que eu pudesse estar em Goze, mas não tem nem como chegar lá. É o lugar que Deus tem preparado para o seu povo. Agora tinha vindo o espírito da morte sobre a terra. E todo homem, lembre-se, a morte é a razão por que morremos. Israel teve que ter algo para guardá-los da morte, ou a morte os teria atingido também. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Aleluia. Então, veja, todo homem, lembre-se, a morte é a razão disto. Israel teve que ter algo para guardá-lo da morte, ou teria atingido também. Por quê? O salário do pecado é a morte. Deus, para que eles não morressem, seu povo que estava tentando segui-lo, Ele proveu um cordeiro, aleluia, o cordeiro, o sangue sobre a porta. O cordeiro provido de Deus para nós chama-se... Gente, pensei que ia haver um trovão de vozes. O cordeiro provido de Deus para nós chama-se... Aleluia, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João viu Jesus vindo ter com ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Oh, coisa maravilhosa. E se o Cordeiro natural, animal, guardou uma nação que está dentro de outra nação, das pragas, do juízo, esse Cordeiro de Deus nos guardará nessa terra, enquanto nós estivermos aqui das pragas, das pestes. Aleluia! Até na hora de levar-nos no arrebatamento. Dá um adeus para este mundo. É uma coisa maravilhosa. Veja, ele proveu um cordeiro, um sangue sobre a porta, que protegeu os seus primogênitos. A maneira provida de Deus, quando isto, o Egito pensou que eles poderiam se trancar com todas as suas grandes teologias, veja, curandeiros, e o que quer que tivesse. O anjo da morte passou por cima deles. Não tinha fechador de porta, não tinha mansões, não tinha cerca elétrica. Não, na minha casa ele não entra, eu tenho cerca elétrica. Na minha casa ele não entra, eu tenho uns cachorros lá que não sei.
Na minha casa eu tenho segurança lá na porta. Na minha casa eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não pago segurança particular. Todos estão armados. O anjo da morte não entra. Que isso vale? Que um montinho de carne de 70 quilos vale? Achou que Jesus não ia ressuscitar. Vamos para a guarda lá. Mas quando o anjo chegou, eles caíram. Caíram todos por terra adormecidos. Caiu todo mundo. Só a presença dos anjos. Caíram. O que valia aquilo para aqueles anjos da morte, quando o anjo da morte chegou? Não tinha nada. Não tinha rosário. Não tinha curandeiro. Não tinha nada. Superstições. Ele entrou e fez uma devasta. Mas onde estava lá o sinal de Deus? Aleluia. Para aquele que estava em gozo, guardado. O anjo da morte não pôde chegar lá. Não chegou. Então nós temos um cordeiro provido de Deus para nós. Aleluia. Você está feliz por isso? Veja aí como deveria estar todo mundo feliz, as mocinhas, os rapazinhos, felizes por ter um pai que expunha o sinal. Ajude. Ajude. Mas quem sabe muitos que faria era raspar o sinal lá da porta, escondido. O que meus colegas vão ver se vir sangue aqui? Pensar que eu sou louca. Raspava que se pudesse. Não. Ajude o pai a aplicar o sangue. Ajude a família, contribua para uma vida cristã, para uma família, um lar unido, uma família unida, que fecha todas as brechas para o anjo da morte entrar. Cada um contribuir. Papai, conte com a minha ajuda. Mamãe, conte com a minha ajuda. Esposa, ajude. Marido, ajuda. Toda a família unida. Porque se esse anjo entrar, o prejuízo será coletivo. Não será só de um, não. Se esse filho morre, o prejuízo é de quem? De toda a família. Todo mundo vai chorar, todo mundo vai sentir a perca de alguém. Então por que se dividir na hora de fazer algo para o bem da família? Então é hora de união, de nos unir contra uma só coisa, o anjo da morte. Não se unir contra o outro, não. Unir contra membro da família está errado. Olha-se contra o anjo da morte. E vamos evitar essa grande catástrofe. Vamos pôr o sinal. Ficamos de pé nesse instante. Cantemos. Manifesta em mim. Cante. Faça como uma oração nesta hora. Faça como oração nessa noite. Canta com a vida. Senhor, Tu sabe por que estou falando assim. Manifesta o Teu sinal, Senhor. Aleluia. Tu sabe. Manifesta o Teu sinal em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espera o tempo passar. Exponha o
Se não tu vai ficar, todos manifesta em mim o teu. Aleluia! Faça uma oração nesse instante. Faça disso a sua oração. Manifeste o sinal, Senhor, porque é o único que pode proteger contra esse anjo assassino, criminoso, destrutivo, que vem para matar, roubar, destruir. Teu sinal, Senhor, em mim. Aleluia. Agora você impõe as mãos uns sobre os outros. Vamos orar todos nesta hora. Aleluia. Que a unção que está na sua vida passe para o seu irmão, passe para a sua irmã. Essa unção maravilhosa. Aleluia. Senhor Deus, estamos unidos nesta hora, Pai. Oramos agora, graças a Deus por este lugar, por esse abrigo, contra, Senhor, todo o sistema, contra toda doença, contra todo mal, Senhor. Deus, aonde o anjo da morte tem rodeado, tem andado ao derredor, mas não tem podido entrar, como diz São Pedro, porque Satanás, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas você está em goze, você está em Cristo. Aleluia, você está na palavra, você está guardado, filha, você está guardado, filho. Você está na cidade de refúgio, você está na cidade de refúgio, você está em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Corra o mais rápido possível. Se você não está em Cristo, corra o mais rápido possível. Entre em Cristo, esconda-se agora. Cura agora para esse corpo. Venha banir fora toda doença agora da vida do seu povo. Determinamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique firme agora. As doenças estão saindo, espíritos, bactérias. Permaneça no seu lugar, olhos fechados, glorificando o Senhor, bendizendo o seu nome. A Ele se dá toda a glória. A Ele se é dado toda a glória. Aleluia, Ele está operando agora. A mão invisível de Deus, o poder curador, o poder divino, a palavra de Deus está arrancando agora todo o mal das vidas agora. Confia no Senhor, confia em Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ó Deus, seja glória. Louve a Deus, aleluia. Deus seja. Cante, mocinha, cante, rapazinho, cante, criança, cante, ancião. Todos, louve a Deus. A Ele seja a glória, a honra, o poder para todos sempre. A Deus seja a glória.
Que a graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, reine em cada coração, hoje e sempre. Deus os abençoe, Deus os guarde. Se Deus quiser, estaremos juntos, né? Na quarta-feira do dia, seria do dia 8, né? De abril, se Deus quiser. Amém? Deus os leve em paz, abençoe uns aos outros. Ore por nós, né? Estamos orando por todos vocês. Deus os acompanhe, os irmãos nos visitarem, venha sempre. É uma honra para nós, né? Aleluia. Estar conosco, prazer muito grande.